Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar do Oscar, né, desse ano, né, do Oscar do ano de 2021. Vamos continuar a falar de alguns filmes aqui, tá? Tem muita coisa no Netflix, tá? Realmente eu já fiz uma pesquisa lá, tem bastante coisa que a gente pode ver no Netflix, tá? E hoje a gente vai falar de um outro filme que está muito bem cotado, que é o filme Os Sete de Chicago, tá? Que está concorrendo a 6 estatuetas. Melhor filme, tá? Melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante para o Sacha Baron Cohen, né? O nosso Borat, né? Melhor fotografia, melhor montagem e melhor canção, tá? Então, quer dizer, esse é um filme também que está ali na lista dos medalhões, né? Da lista dos que tem boas indicações e tem boas chances de ganhar, né? Um filme também badalado, como a gente pode falar aí, né, no caso, né? Esse filme ele vai retratar aquela época ali do final da década de 60, da eleição, né, que levou Richard Nixon à presidência, né, e que, né, acabou o mandato do Lyndon Johnson, né, e o Nixon acabou sendo eleito, no caso, né. Então você está nesse período turbulento ali, né, onde a coisa está bem republicana, vamos dizer assim, onde o pensamento, né, dos Estados Unidos está bem conservador, né, você está naquela situação de pós-crise dos mísseis, né, e o pensamento conservador, o pensamento republicano, ele estava muito forte naquela época, né, não muito diferente do que a gente viu há pouco tempo atrás, né. E aí o que acontece? Né? Vai haver uma convenção do Partido Democrata em Chicago e várias organizações na luta pelos direitos civis, né, decidiram ir para lá, né, para fazer manifestações em frente ao hotel da convenção do Partido Democrata em Chicago, né, no caso. Coisa que, obviamente, a polícia ia proibir a todo custo, né? E isso também, obviamente, levou a uma repressão, uma violência policial muito grandes, né? E aí, membros de 3 dessas organizações, tá, acabaram sendo presos, né, e acabaram sendo processados, né, para servirem como bodes expiatórios, né, para essa sociedade conservadora, essa sociedade careta americana, né, poder, né, aproveitar e dar uma punição exemplar, né, para esses grupos, para essas pessoas, né, para essas 8 pessoas, que inicialmente eram 8 pessoas, não eram 7, né, no caso, né, mas para você dar uma punição exemplar para essas 8 pessoas, né, no caso, né, ou então para as pessoas que eram mais visadas pelo sistema ali no caso, né, você bota até uns 2 ali para depois serem, como a gente pode falar, absolvidos, né, para ficar aquela impressão de que o sistema ainda é benevolente, né, no caso, né, a gente já viu isso em outros carnavais, né, e para condenar realmente o que eles estão a fim de ferrar, né, no caso. Então o julgamento dessas pessoas vai ser um julgamento completamente tendencioso, né? A gente vai ter um juiz aí que inclusive é interpretado pelo Frank Langella, né? Frank Langella, se vocês não se lembram, né, se puxar na memória dos trekkers aí, ele fez o ministro Jaro, né, o ministro Bajoriano Jaro, que era o líder do Círculo, né, nos 3 primeiros episódios da segunda temporada de DS9, né, quando houve uma tentativa de golpe em Bajor, né? Eu não sei se vocês se lembram desse episódio triplo, né, no caso, né? E ele vai ser um juiz que se mostra completamente desqualificado, completamente despreparado. Ele trocava o nome de todo mundo, ele trocava as falas de todo mundo, disse que, às vezes ele dizia que a promotoria tinha falado que a defesa tinha falado, né? Sem dizer que era um cara extremamente tendencioso, né? Era um julgamento bem cardassiano mesmo, era um julgamento assim, quer dizer, era um juiz sob suspeita, né? Só pra gente deixar bem claro aí, esse termo, né, um termo até um pouco atual, diga-se de passagem, né? Então, o que acontece? A gente vai ver, por exemplo, o único membro, né, porque eu falei que eram 8, né, ao invés de 7, né? Esse 8º membro, ele era um cara dos Panteras Negras, né, que tinha o seu advogado próprio, né? Os outros 7 tinham um advogado para os 7, né? E o do Panteras Negras tinha um advogado próprio. Só que esse advogado do membro dos Panteras Negras, ele acabou sendo hospitalizado para fazer uma cirurgia, né? O membro foi pedido que esse julgamento desse membro dos Panteras Negras fosse adiado, mas isso foi negado. Então ele foi para júri, entendeu? Ele foi para júri sem defesa, né? Só para vocês perceberem como uma coisa era tendenciosa mesmo. O único negro ali
acabou indo sem direito à defesa, sem direito à ampla defesa, né, no caso. E ele reclamava pra caramba, né? E o juiz toda hora estava dizendo que ele estava fazendo desacato. O próprio advogado de defesa, né, dos outros 7, que era interpretado pelo Mark Rylance, né, quando ele contestava um pouco mais, entendeu? Quando ele contestava um pouco mais, o juiz também dizia que ele estava desacatando, né? Então você percebe que o julgamento ele é altamente tendencioso, né? E a gente vê também ali que as pessoas que estavam sendo julgadas ali, elas não tinham realmente incitado, entendeu? Em nenhum momento as massas contra a polícia, né? Eles estavam realmente ali na condição de bodes expiatórios. Então foi um negócio muito complicado. Você via que, entendeu? O julgamento ele já era de cartas marcadas, ele já era tendencioso desde o início. E aí o filme ele pega o julgamento o início do filme pega o julgamento, né? E a gente vai vendo o transcorrer, né, desse julgamento, né? E das estratégias que a defesa procura, entendeu? Para justamente tentar derrubar essa argumentação, mas não adianta nada porque o juiz está tendencioso pra caramba. Eles até pegaram o ex-procurador-geral da República, entendeu? Na época do Lyndon Johnson, que foi interpretado pelo Michael Keaton, né? Para justamente mostrar, entendeu? Que o atual procurador da República estava de conluio, né? Com a promotoria, né? E estava mesmo, isso é mostrado no início do filme, né? E quem podia alegar isso, entendeu? Era o ex-procurador, né, da República, entendeu? Da época do Lyndon Johnson. Então o que acontece? Ele vai depor, né? Ele vai depor, só que o que o juiz faz? Ele tira o júri da sala, na hora que esse promotor, né, esse ex-procurador da República está depondo, né? E o juiz fala, eu só vou trazer o júri de volta se eu achar o depoimento dele relevante. Aí não achou o depoimento dele relevante, o ex-procurador foi embora, entendeu? E ficou por isso mesmo, entendeu? E quer dizer, então o negócio realmente estava tendencioso mesmo, realmente com cartas marcadas, tá? Vocês já perceberam, né? Esqueci de dar o aviso de spoilers no início do... Desculpa, gente, esqueci de dar o aviso de spoilers no início do filme, tá? No início do vídeo, né? Mas vocês sabem que aqui, né, os spoilers estão liberados. Eu sempre aviso isso, tá? Então, quer dizer, a gente está percebendo aí, né, que não tinha muito jeito, sabe? A gente já tinha uma ideia do que ia ser o final. Esse filme ele é baseado numa história real, né? Então, se você vai ver um filme baseado numa história real, você não espere o happy end, por favor, né, no caso, né? Mas a gente vai ver alguns lances bem interessantes, né? E outra coisa também que era muito interessante, à medida que você ia tendo, né, os depoimentos, né, das testemunhas de defesa, das testemunhas de acusação, coisa e tal, né, o filme ia fazendo uns flashbacks, né, para mostrar, né, o que tinha acontecido realmente, entendeu? E aí você via quem estava mentindo no depoimento, o que aconteceu na hora, entendeu? Então, quer dizer, é interessante você também ver, né, esse andar, né, de ir para frente e para trás no filme também, de você voltar no flashback, tá? E de você fazer esse tipo de coisa, né? Agora, é interessante a gente perceber também que você tem muitos atores, né, importantes nesse filme, né? Já falei do Frank Langella, já falei do Mark Rylance, já falei do Michael Keaton, né, que tem uma participação muito rápida, tá? Agora, desses 7 de Chicago aí, 2 eram atores, entendeu? Dois são o Sacha Baron Cohen, né, que era o líder de um movimento, entendeu? Mais porra louca lá, no caso, né? Mas um movimento mais hippie não, hippie, né? No caso, né? Hippie não, hippie é outra coisa, desculpa, gente. E você tem também o Ed Redmayne, né? Que era um líder estudantil mais certinho, mais comportadinho, né? Um homem de esquerda, né? Mais um cara de esquerda, mais um cara assim, vamos dizer assim, de uma origem um pouco mais burguesa, vamos dizer assim, né? É muito interessante a gente perceber que o ponto mais traumático do filme vai ser o seguinte, né? Esse membro dos Panteras Negras que foi para júri sem juiz, né? Ficava um cara dos Panteras Negras atrás dele, entendeu? No público, né? Como a gente pode falar, passando instruções, passando orientações para ele, né, no caso, né? E aí o que vai acontecer? O juiz percebe isso, né? E o juiz começa a implicar com ele. E aí o que acontece? Pouco tempo depois ele é executado pela polícia. Executado mesmo, a palavra é essa, né? Porque ele tomou um tiro no ombro e depois tomou um tiro na cabeça, né?
então não deu nem tempo dele, vamos dizer assim, pegar uma arma para se defender, vamos dizer assim, né, no caso, né. E aí o que acontece? Esse cara que está sendo processado, né, esse cara dos Panteras Negras que estava sendo processado, ele era o único dos 7 que estava na cadeia, né, os outros estavam respondendo em liberdade ainda, né, depois ficaram na cadeia também, né. Mas é interessante a gente perceber que ele surtou, né, quando ele viu, né, que o amigo dele foi assassinado. Aí ele começou a peitar o juiz de qualquer forma. O que o juiz fez? Mandou pegar 2 seguranças e ele falou: façam o que eles quiserem, façam o que tiver que ser feito. E aí levaram o cara para uma outra sala durante o julgamento, desceram a porrada nele, amarraram ele todinho, né, prenderam ele com algemas, né, com tudo, né, e botaram uma mordaça na boca do cara e levaram o cara assim pro tribunal, amordaçado, todo preso, todo amarrado. E ele só podia responder balançando a cabeça, né? A coisa foi tão traumática que até a acusação pediu para anular, entendeu? O processo, né, desse membro dos Panteras Negras, mas aí o juiz falou: tô anulando o processo aqui, mas você vai continuar na cadeia, que você está, vamos dizer assim, sendo acusado de outras coisas e você também já fez muito desacato contra mim aqui. Então ele permaneceu na cadeia assim mesmo, né? Então você está vendo ali, entendeu, que esse cara dos Panteras Negras, ele estava tendo um tratamento diferenciado, né? Até os comunistas, né? Até os comunistas brancos, entendeu, eram tratados melhores do que o negro no filme, para vocês perceberem, né, o nível de selvageria da coisa, né, desse grupo aí mais conservador, aí, mais republicano que a gente está vendo aí, né, no caso, né? Agora, o que acontece? No dia do veredito é que é o mais interessante, né? O personagem do Ed Redmayne, que era o cara mais certinho, coisa e tal, né, que nunca tinha feito nenhum desacato, o que ele vai fazer, né? Ele tinha um amigo que anotava todo dia na televisão, saía os mortos na Guerra do Vietnã, né? O nome dos mortos na Guerra do Vietnã. E esse amigo dele anotava todo santo dia o nome dos caras. Até que vai chegar, né, o dia do veredito, e o juiz fala: ó, antes de dar o veredito, né, os réus, eles têm o direito de fazer uma manifestação breve, né, e despolitizada. Olha só, não podia falar de política. Não podia falar de política. Olha a época altamente radical, altamente opressora, onde estava acontecendo tudo isso, e olha o que era proibido de falar. Só estou falando isso aqui só para falar, só para vocês entenderem, né? Então o que acontece? O nosso Ed Redmayne, né, o personagem dele, né, no caso, que depois inclusive virou até político, né, por 6 mandatos, acho que ele foi deputado por 6 mandatos, democrata, né, no caso, né? Ele falou o seguinte: não, eu só vou falar uma coisa então. Eu vou falar aqui, né, que até hoje, né, na Guerra do Vietnã, morreram 5.000 e tantos soldados, né? Eu vou falar o nome de cada um deles aqui. Era para ser breve o depoimento e despolitizado, né? Então o juiz pirou na batatinha, né? Surtou de vez, né? E as pessoas, o que acontece? Todas as pessoas, até os advogados de acusação, até o advogado de acusação, né, se levantaram, né? Porque as pessoas se levantavam em homenagem aos soldados mortos. Quer dizer, ele usou uma estratégia, vamos dizer assim, o personagem do Ed Redmayne usou uma estratégia patriótica, né? Vamos, mais ligada, entendeu? Esse grupo conservador, né? Para, vamos dizer assim, se manifestar, né? Foi uma coisa bem inteligente, né, no caso, né? Porque uma coisa é você ser de direita, outra esquerda. Outra coisa é você gostar do seu país, outra coisa é você gostar das pessoas que morreram pelo teu país, né? Então o que acontece? Todo mundo se levantou, entendeu? E até o advogado de acusação acaba se levantando, né? Até o promotor acaba se levantando nesse momento, né? Outras pessoas saíram. E aí você vê, entendeu, o ranço do autoritarismo aí na coisa, né? É interessante você ver esse ranço autoritário aí na coisa. Por quê? Porque as pessoas de esquerda naquela época, né, que eram contra a Guerra do Vietnã, muitas delas hostilizavam, né, os soldados, né, que voltavam, os veteranos de guerra, porque eles alegavam que estavam matando vietnamitas. E estavam mesmo, né, mas também estavam morrendo, né? E também foram para lá, às vezes, entendeu, obrigados, né? Também tem essa questão aí, né? Então, quando Ed Redmayne, ele como um homem de esquerda que teoricamente se esperava, né, que ele fosse criticar a Guerra do Vietnã e os soldados que foram para lá matarem, né, os vietnamitas, né,
ele faz justamente o contrário, ele homenageia esses soldados, né? Então, quer dizer, perante a isso, não tem o que contestar. Todo mundo se levanta, seja a esquerda, seja a direita, seja democrata, seja republicano, né? E quem não se levantou? Eram as pessoas que realmente tinham um comportamento totalmente autoritário. Quem não se levantou e se retirou do tribunal. Que teve gente que se retirou do tribunal. Aí se retirou do tribunal por quê? Porque estava homenageando, entendeu? Os soldados mortos na guerra do Vietnã. Olha isso. Olha a que ponto, entendeu? O radicalismo e a cegueira, entendeu? Das pessoas às vezes vai, né? Então, esse filme é muito interessante, tá? Eu recomendo demais que vocês assistam. É aquele tipo de filme que depois vai dizer o que aconteceu com a vida de cada um lá nos letreiros, entendeu? Mas vale muito a pena ver esse filme, tá? É um filme muito, muito bacana de se ver, é um filme que o Sacha Baron Cohen realmente, a indicação dele para o Oscar de melhor ator coadjuvante, ela tá valendo, a indicação para o Oscar de melhor filme, ela tá valendo bastante, e o roteiro original também tá valendo bastante, tá? Um roteiro muito bem escrito, ele é um filme, ele consegue ser pesado, ele consegue ser engraçado, tá? Porque o Sacha Baron Cohen no meio do tribunal, ele faz um monte de intervenções, ele zoa com a cara do juiz o tempo todo, é muito maneiro você ver isso, entendeu? Você ri bastante com essas partes aí, tá? E é um filme também muito triste, tá? Filme muito triste, porque ele mostra, entendeu? Uma época complicada e uma época muito triste também, mas que a gente não pode esquecer aqui, para essas coisas não se repetirem, porque inclusive ultimamente elas têm se repetido bastante. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? Deem uma olhadinha lá nesse texto, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, tá? Comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.